Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estudamos juntos aqui o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Estamos no capítulo 3, né? Vai até a metade do mês de... Temos mais um mês ainda para estudar esse capítulo, né? Até a metade do mês de abril estaremos juntos aqui. E agora vamos ler a questão número 57 do livro aqui do Marcel Benedetti. Por que hão de pretender, deste modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Não, não. Convencei-vos. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar, na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea. O espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Ora, não é essa condição fundamental de perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem, que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Livro dos Médiuns, capítulo 22, Mediunidade dos Animais, o item 236. Comentários do Marcel. Aqui o espírito de Erasto afirma algo que poderia confundir o leitor menos esclarecido, que não tivesse lido as outras obras da codificação, que afirma que todo espírito recebe as mesmas condições de evoluir e atingir a perfeição. Portanto, a alma dos animais possui as mesmas condições de se tornar um arcanjo futuramente, depois de ter passado pela fase humana. O espírito tentava informar a impossibilidade de o espírito animal se tornar perfeito sem ter passado pela fase humana. Isto é um fato, pois a natureza não dá saltos. Isto é, não salta uma fase para atingir outra posterior, sem ter aprendido tudo o que for preciso em fases anteriores. Por não ser um espírito humano, a alma animal não possui todos os requisitos necessários para se sintonizar perfeitamente à alma do espírito desencarnado e receber dele todas as influências que receberia a um médium humano. O espírito Erasto age, em suas palavras, de acordo com o entendimento dos seres humanos daquela época, que eram orgulhosos e tentavam iniciar o seu aprendizado sobre as coisas da espiritualidade que o espiritismo trazia como novidade. Por isso, refere-se aos humanos como reis da criação. Mas, na verdade, não somos reis, pois a evolução não termina aqui nesta fase. Há ainda muito que caminhar adiante para alcançarmos a perfeição. Por isso, vemos em O Livro dos Espíritos, no capítulo 8, na questão 801, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? A resposta: não ensinais às crianças o que ensinai aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora com seus ensinos, embora incompletos, e preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. A gente não tem completo conhecimento, né? A gente não tem total conhecimento das leis de Deus. Porque, embora a gente já tenha atingido, né, um patamar evolutivo maior que o dos animais, mas nós ainda não temos a completa definição, a gente não tem ainda todos os requisitos necessários para entender aquilo que Deus veio nos ensinar. O que Jesus veio nos ensinar, por exemplo. Jesus esteve aqui há mais de 2025 anos e até hoje a gente não entende as suas palavras. Até hoje a gente tem dificuldade em praticar os seus ensinamentos.
Então como é que a gente vai querer descobrir coisas que estão fora do nosso alcance se o básico a gente não aprendeu ainda? Eu vejo às vezes algumas pessoas não criticarem, né, mas dizerem, as palestras espíritas são monótonas, né, é sempre a mesma coisa, é sempre aquele feijão aquele água com açúcar, aquele feijão com arroz. Ok, em alguns pontos eu posso até concordar. Só que esse feijão com arroz, essa água com açúcar que a gente tanto critica, né, que alguns criticam, a gente não entendeu ainda. Quando a gente vai falar de perdão, mas de novo vai falar de perdão. Quando a gente vai falar do amor, mas de novo vai falar do amor. A gente consegue praticar a lei do amor plenamente? A gente consegue perdoar indistintamente? Acho que ainda não, né? Então a gente precisa martelar algumas coisas, né? Intensificar alguns ensinamentos para ver se a gente aprende. Só que nós ainda não atingimos um patamar suficiente para querer entender coisas mais elaboradas. É claro que a gente tem que ir em busca sempre do conhecimento, em busca de coisas novas, né, de mais conhecimento que de repente até esteja fora do nosso alcance, mas a gente precisa entender o básico. E o básico a gente não entendeu ainda. Os animais, eles estão entendendo e compreendendo aquilo que lhes é próprio da sua característica evolutiva. A gente não pode dar ao animal uma atribuição que ainda não é dele. O animal ele não vai compreender plenamente questões complexas nossas humanas. Eles vão entender aquilo que está ali ao seu redor, aquilo que faz parte da sua, né, da sua constituição física, da sua constituição evolutiva. Então é isso que quis dizer aqui essa passagem do Livro dos Médiuns. Não que a gente tenha que ser, e muita gente se acha, né, o rei da criação, a última bolacha do pacote, mas entender que nós atingimos sim um nível evolutivo superior a dos animais, mas não significa que somos melhores do que eles. Em muitos aspectos eu tenho algumas dúvidas. Tem muito animal aí, tem muitas espécies animais com demonstrações de muito mais amor, de muito mais carinho do que alguns seres humanos que, em tese, já deveriam ter desenvolvido tudo isso. Então, é para a gente pensar e refletir. Próxima questão aqui, questão 58, aqui do livro do Marcel Benedetti. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu a sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. O ninho de pardais de antes do dilúvio, como o ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na primavera, na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequenas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Mais um trecho do Livro dos Médiuns, no capítulo Mediunidade dos Animais. Comentários do Marcel. O espírito de Erasto, obviamente, estava generalizando o comportamento dos animais, pois em particular encontramos comportamentos que mostram iniciativas próprias, que são ensinadas aos outros animais. Isso acontece, por exemplo, com os macacos prego que possuem cultura, isto é, eles ensinam o que aprenderam de novo aos seus descendentes. Talvez isso não se configure como um enorme salto evolutivo, mas de acordo com os conhecimentos daquela época, ele não poderia entrar em detalhes como este e preferiu admitir que os humanos são os únicos seres que possuem iniciativa. Se pensarmos em termos evolutivos, os espíritos encarnados na fase animal possuem mais quando se encontram em contato com os seres humanos, que agem como seus professores de evolução espiritual. O mesmo não acontece conosco em relação aos espíritos superiores. Nossa evolução estagnaria,
se não recebêssemos instruções específicas da espiritualidade, se não recebêssemos influências positivas da espiritualidade superior, talvez ainda vivêssemos como os dos homens das cavernas. Por isso encontramos em O Livro dos Espíritos que nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Portanto, os homens evoluem em função do aprendizado com nossos tutores espirituais, como acontece com os animais que têm em nós os seus professores. Para os humanos, a evolução é mais moral, enquanto que a evolução dos animais é mais intelectual. Nós estamos aqui aprendendo com os espíritos superiores, como disse o Marcel, e é nosso dever ensinar aos animais algo que eles ainda não conseguem aprender na natureza e entre os seus da mesma espécie. E quando a gente vê ali aquele trecho do Livro dos Médiuns, né, que o pardal sempre construiu o ninho dele do mesmo jeito, o roxinol, a aranha, enfim. É claro que nós estamos falando da parte material. Materialmente falando, não que não exista evolução, não que não existam situações diferentes, mas segue mais ou menos o mesmo comportamento, como nós humanos também. Nós também seguimos mais ou menos os mesmos comportamentos de gerações anteriores. Claro que algumas coisas vão mudando, vão evoluindo, né, alguns hábitos, alguns costumes, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ir à escola. Hoje as crianças continuam indo à escola como os nossos avós, os nossos pais, os nossos avós, enfim, por aí vai. Claro que e vamos pensar que antigamente, por exemplo, muitos dos nossos avós nem tiveram oportunidade de concluir os estudos completamente porque às vezes tinham que trabalhar cedo, tinham outros compromissos, era uma outra realidade, mas sempre teve essa premissa de que criança tem que ir à escola, tem que aprender, tem que ser alfabetizado. Isso não mudou. Hoje nós temos outras possibilidades. A forma de ensino mudou? Sim. O que se aprende hoje na escola é diferente do que se aprendia há 20, 30 anos? De certa forma, sim, também. Hoje as crianças já começam a estudar línguas estrangeiras logo quando são crianças. Eu lembro que na minha época da escola, por exemplo, eu só fui ter contato com a língua inglesa na 5ª série. E ainda assim, era uma coisa muito básica. Né? Tanto que nem tinha tanta diferença da 5ª para a 6ª série em relação ao ensino do inglês. Né? Eu estudei em escola pública, né? Então tinha essas peculiaridades. Talvez numa escola particular fosse diferente, não sei. Mas hoje, por exemplo, algumas escolas já, desde cedo, já ensinam inglês para as crianças, o espanhol, enfim. Então esse tipo de coisa, óbvio que mudou, se aperfeiçoou. Mas a estrutura básica, ela continua a mesma. Mais ou menos em relação aos animais. Talvez hoje um pardalzinho já construa algo diferente, talvez ele ache um galinho diferente para fazer o seu ninho. Não sei, talvez sim. Talvez ele já veja outras possibilidades de aperfeiçoar o seu ninho. Mas a base é a mesma e isso não muda. E claro, aquele espírito que habita hoje um corpo de um pardalzinho, daqui a alguns anos, daqui a algumas encarnações, ele vai para um corpo mais elaborado. Vai chegar uma hora que ele vai habitar o corpo de um cachorro, de um gato, de um macaco e futuramente de um humano, como a gente já viu aqui que a evolução acontece dessa forma. Não é do dia para a noite. As coisas às vezes são lentas. É que às vezes nós queremos antecipar algumas etapas. A gente quer pular etapas. E não se deve pular etapas. Se a gente não aprender o básico, se a gente não tiver uma boa base, quando a gente chegar lá na frente, vai faltar aquela base e aí as coisas não vão funcionar como deveriam. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Deixem seus comentários, deem o seu like, compartilhem o vídeo com outras pessoas. Isso é importante, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, muito melhor vai ser. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.